Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, queridos. Agora pega a sua Bíblia comigo. Levanta ela. Se ela estiver no seu celular, abre aí o aplicativo, levanta ele. O apóstolo Guto gosta de dizer que quando o diabo nos vê com a Bíblia, ele fica nervoso. Deixa o diabo nervoso aí. Oh, aleluia. Diga: eu amo a palavra de Deus. Ela é vida para o meu espírito, salvação para a minha alma e saúde para o meu corpo. E nessa noite, mais uma vez, ela será semeada na boa terra do meu coração e dará muitos frutos. Diga: a minha vida, a minha família e a minha igreja ficarão ainda melhores para a glória de Deus. Você crê no que você disse? Amém. Pode sentar, querido. Aleluia. Que honra, que alegria poder estar aqui mais uma vez nessa igreja abençoada. Agradecer ao pastor Rômulo por mais essa oportunidade. É sempre bom estar aqui, ver o que Deus está fazendo através dessa família que tanto amamos. Glória a Deus, que tem dado frutos não só aqui, mas estivemos mês passado lá em Portugal com o Caio, a Aninha. Eles estão dando muitos frutos lá também. A gente se alegrou em ver o que Deus está fazendo na vida deles. Amém? Como é bom estar aqui, irmãos, nesse mês da família. Amém? Como é bom ter uma igreja que tem esse propósito de tratar sobre esse princípio, essa área da nossa vida tão fundamental que é a nossa família. Amém? A gente costuma dizer lá na nossa igreja em Campina Grande que famílias fortes fazem com que a igreja seja forte. Afinal de contas, uma igreja, ela é formada por famílias. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Eu sou casado com Stephanie, vamos completar em janeiro 15 anos de casamento. Amém? Temos 2 filhos, estão lá na salinha, o Estevão e o Luca. Eu queria compartilhar com você uma mensagem que o Senhor tem colocado em meu coração, baseada em Hebreus, capítulo 13, verso 4. Aleluia. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria a honra do casamento. Aqui o autor aos Hebreus diz assim: digno de honra entre todos. Olha que coisa. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio ou o casamento, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Olha que mensagem forte. Ele diz que digno de honra. E entre todos, ou seja, toda e qualquer pessoa precisa dar essa honra que é devida ao casamento. Sabe, irmãos, infelizmente, no mundo em que nós vivemos, isso não existe. Ou tem existido cada vez menos. Mas nós estamos aqui como igreja para ir na contramão do mundo. Porque a gente valoriza o que Deus valoriza. A gente honra o que Deus honra. Amém? E o Senhor diz que o casamento, ele precisa ser honrado. E Deus tem tanto cuidado com essa honra que é devida ao casamento, que como nós vamos aprender e ver hoje à noite na palavra de Deus, foi Ele quem idealizou, é um projeto dele e por isso Ele exige essa honra. Ele mesmo vai julgar quem não der essa devida honra. Isso é forte, irmãos. Ele fala aqui não só do casamento, como do leito. Isso diz acordo às relações sexuais, que biblicamente são intrínsecas, são devidas somente ao casamento. O leito sem mácula, puro, sem impureza, sem pecado. O sexo no casamento,
ele é puro. Fora do casamento, ele é impuro. E no casamento, ele precisa ser feito também de maneira pura. Da maneira devida, originada por Deus. Amém? E o casamento, ele é digno de honra entre todas as pessoas. Entre qualquer coisa, acima de qualquer coisa, o casamento é digno de honra. E Deus vai julgar aqueles que não derem a devida honra a isso. Não dar a devida honra ao casamento vai trazer sérias consequências para a sua vida, para a vida de qualquer pessoa, porque vai te tirar de debaixo da proteção de Deus. Vai te deixar ser uma presa fácil para o inimigo. Provérbios capítulo 5, capítulo 6 fala sobre os prejuízos do adultério, as consequências do adultério, as consequências de violar a aliança do casamento, nessa vida e na eternidade. Então a gente precisa aprender a dar honra ao que Deus dá honra. E quando a gente honra o que Deus honra, a gente está honrando a Deus. E quando a gente honra a Deus, Deus nos honra. Ele falou ali: honrarei aqueles que me honram. E Deus sabe honrar, irmãos. Deus sabe julgar, mas Deus também sabe honrar. Ele é um reto juiz, mas Ele também é um bom galardoador. Então você decide que tipo de resultado quer ter na sua vida, ou que tipo de consequência, ou o que você quer receber de Deus. Julgamento ou recompensa? Julgamento ou honra? Digno de honra entre todos seja o casamento. Existe uma honra que é devida ao casamento. Essa palavra honra no grego é a palavra tímios, que significa precioso, respeitado e muito estimado. Sabe, irmãos, eu sei que às vezes a gente gosta de brincar e fazer uma piadinha, né, sobre casamento. Você já viu a piadinha da piscina? Alguém já disse que casamento é igual a piscina gelada. Quem está fora, ou seja, quem é solteiro, diz: e aí, é bom casar? Quem está dentro diz: vem, está bem quentinha. Porque de fato o casamento vai ter seus desafios. Amém? Mas também, irmãos, vai ter seus grandes benefícios. Se a gente souber desfrutar dele. Porque da mesma forma que o casamento foi idealizado por Deus, para eu ter os benefícios que Ele pode me dar, eu preciso seguir os princípios de quem criou. É como qualquer outra invenção, né? Para eu usufruir do melhor dela, eu tenho que seguir o manual do fabricante. Se eu desobedeço às instruções de quem criou aquilo, eu não vou usufruir do melhor daquilo. Mas se eu seguir os princípios, eu vou desfrutar. Amém. E a gente precisa dar essa estima, esse respeito ao casamento. Amém? Eu sei que muitas vezes quando um casal, né, ele entra em matrimônio, ele faz aquela celebração, eles investem muito do que tem, às vezes tudo do que tem para celebrar, para fazer aquela festa inesquecível, e isso faz parte também da honra, do respeito, né? Mas do que adianta você honrar em um dia, em uma noite, e não dar continuidade a essa honra? Todo dia é dia de festa, de celebrar, de honrar o casamento. Amém, irmãos? E nós precisamos ter a visão sobre casamento que Deus tem. Amém? Eu quero te mostrar em um texto a honra que o próprio Deus dá ao casamento. Abre comigo em 1 Coríntios capítulo 7.
Porque Deus não nos pede para fazer algo que Ele não faça primeiro. Amém? Ele sempre nos dá o exemplo. Olha a honra que Deus dá ao casamento. 1 Coríntios 7, 32. Paulo diz assim: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, quem é casado aqui? Amém. Então diga, está falando comigo. O que se casou, primeiramente falando com os homens, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, cadê as mulheres casadas aí? Diga, está falando comigo. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Pois você diga, pastor, eu não entendi, onde é que está aí a honra que Deus dá ao casamento? Pensa comigo. Paulo, inspirado pelo Espírito, ele diz aqui, olha, você que não está casado, você que é solteiro, viúvo, né, que não está casado, você tem que cuidar de agradar ao Senhor. Você tem que se dedicar totalmente e ter esse propósito de que tudo que você faz na sua vida, seu trabalho, seu estudo, né, tudo que você faz tem que ser devotado ao Senhor, tem que ser honrando ao Senhor, tem que ser seguindo a vontade de Deus, o plano de Deus para a sua vida. Amém? Cuidando das coisas do Senhor, servindo ao Senhor, envolvido na obra do Senhor. Amém? Você tem mais tempo para isso. Aí ele diz, o que se casou, não. Está dividido. Agora, irmãos, quem permitiu essa divisão? Porque Deus podia ter dito assim, você quis casar, problema seu, se vire, mas continue dedicado totalmente a mim. Mas Deus não vê o casamento assim. Deus não vê o casamento como um obstáculo à nossa devoção e adoração a Ele. Pelo contrário, o próprio Deus diz, você casou, ok, você está dividido, ou seja, eu me divido com o seu cônjuge. A devoção que você dava a mim, de viver o tempo todo querendo me agradar, Deus diz, eu me divido com o seu cônjuge, você agora também tem que viver querendo agradar a ele ou a ela, e quando você faz isso, você também está fazendo a mim. Olha que honra Deus dá ao casamento, a ponto de se dividir. Ei, deixa eu te dizer algo, Deus não tem ciúme do teu cônjuge. Deus não tem problema em você dedicar seu tempo, sua atenção, seus pensamentos, seus planos para agradar, para satisfazer o teu cônjuge. Porque enquanto você faz isso, você está fazendo para Ele, porque foi Ele quem estabeleceu o casamento. Agora, Deus tem ciúme, e você entende comigo que esse ciúme de Deus não é como o ciúme da carne, obra da carne, porque Deus não é carnal como o ser humano. Mas lá em Tiago capítulo 4 diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós quando a gente se divide com o mundo, com os prazeres do mundo, com as coisas naturais do mundo. E ele diz, você não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo. É com ciúmes que o Espírito Santo anseia por vós. Não se foque nas coisas do mundo, não valorize o que o mundo valoriza, não tenha tempo para as coisas do mundo, não tenha o seu prazer nos prazeres do mundo. Deus quer você exclusivo para Ele. Amém, irmãos? Mas no que diz respeito ao casamento, Deus não vê o casamento como algo do mundo. Porque foi Deus que estabeleceu o casamento. Casamento é de Deus. É projeto de Deus, é ideia de Deus. Deus não tem ciúme, pelo contrário, Deus se divide. Não precisa me dar toda a atenção não, filho. Dê também a essa pessoa com quem você casou.
Aí eu te pergunto, irmão, será que nós temos colocado a mesma força que temos para agradar a Deus, para honrar a Deus, para fazer a vontade de Deus, para ter comunhão com Deus? Nós temos feito também isso pelo nosso cônjuge? Deixa eu te fazer uma pergunta para a tua reflexão. Se você tratasse e honrasse a Deus, como hoje você trata e honra o teu cônjuge, como estaria a tua vida espiritual? Se você desse a Deus o tempo, a atenção que você dá ao teu cônjuge, como estaria a tua vida espiritual? Se você desse a Deus a importância que você dá ao teu cônjuge, como estaria a tua vida espiritual? Se você desse a Deus os investimentos que você dá ao teu cônjuge, como estaria a tua vida espiritual? Você percebe que é um equilíbrio. Não é, irmãos, que quando eu caso, eu divido agora o que eu tinha 100% para Deus, é 50% para Deus e 50% para o meu cônjuge. Não é isso. Não é que você, depois que casa, vai servir menos a Deus. Porque nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração. E esse mandamento não diz que é só para os solteiros. É para todo mundo. Casado, a gente continua tendo que dar 100% a Deus. Agora, não é que quando eu caso eu vou servir menos a Deus. Quando eu caso, eu vou servir a Deus de uma maneira diferente. Quando eu caso, eu sirvo a Deus agora também servindo a minha família. Servindo ao meu cônjuge. E quando eu agrado o meu cônjuge, eu estou agradando a Deus. Quando eu faço algo para o meu cônjuge, eu estou fazendo para Deus. Quando eu declaro palavras para o meu cônjuge, eu estou declarando para Deus. É servindo de maneira diferente. Agora, irmãos, quem estabeleceu isso? Deus. Então isso prova para mim a honra que Deus dá ao casamento. Se Deus dá essa honra ao casamento, irmãos, como filhos dele, nós também precisamos dar. Amém? Porque foi Deus quem estabeleceu o casamento. Abre comigo em Mateus capítulo 19. Glória a Deus. Mateus capítulo 19. Verso 3 em diante. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele. Quem é ele aqui? Jesus. Respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, diga desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, quem disse? O Criador, Deus. Por esta causa, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus deixa claro que o Criador, desde o princípio, idealizou isso. É o que a gente vê em Gênesis 1, 2. É isso? Deus olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só. E Deus não fez um monte de amigo para Adão. Adão sozinho naquele Éden, Deus olhou e disse: está sozinho, deixa eu fazer mais 21, que aí tem aquele gramado ali no Éden, eles tiram 2 times de 11, vão se divertir à vontade jogando bola aqui no Éden. Deus não olhou para Adão e disse: meu Deus, tanto trabalho que esse homem tem, deixa eu fazer um monte de colega de trabalho aqui para ele. Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só, vou fazer a pessoa certa, um auxiliador idôneo, alguém que vai poder desfrutar com ele de tudo isso, alguém que vai ter características que ele ainda não tem. A mulher. Então Deus idealiza o casamento.
O casamento foi uma resposta divina a uma solidão do homem. Amém, irmãos? Aleluia. E o modelo original de Deus para o casamento, ele é primeiramente heterossexual. Você podia ter dado um amém mais alto como o pastor. Casamento na visão divina do Criador, da origem, ele é heterossexual. Jesus deixou bem claro aqui, fez o homem e a mulher. E o homem se une com a mulher. Essa é a visão divina. Amém, irmãos? Aleluia. Então o casamento que deve ser honrado, o casamento divino, o casamento aprovado por Deus, ele é antes de tudo heterossexual. Homem e mulher. Segundo ponto, ele é monogâmico. Jesus foi muito claro aqui. Por esta causa deixará o homem, está falando de um, pai e mãe, e se unirá a sua mulher. Uma. Não diz se unirá às mulheres, né? Se unirá a quantas quiser. Não, um homem, uma mulher. Aí você diz, mas pastor, a gente vê na Bíblia, né, no Antigo Testamento, até mesmo homens de Deus que tiveram mais de uma mulher. Abraão, por exemplo, ele teve Sara, mas ele também teve Agar. Davi teve mais de uma mulher. Salomão, então, além das centenas de mulheres, ele ainda teve centenas de concubinas. E é uma verdade, está escrito. Mas o fato de estar escrito ou registrado não significa que está aprovado por Deus. Porque em nenhum desses casos você vê Deus aprovando. Pelo contrário, todos esses casos tiveram consequências terríveis. Porque o casamento, ele é monogâmico. Um homem e uma mulher, essa é a visão de Deus. Quando você fere essa visão, você está desonrando o casamento. E quando você desonra o casamento, Deus julga. Todos eles tiveram julgamentos de Deus. Todos eles tiveram consequências terríveis em sua vida, mesmo sendo homens que temiam a Deus, mas desonraram o casamento. Desobedeceram a Deus. Está escrito, está registrado, está descrito na Bíblia, mas o fato de estar descrito não significa que está prescrito. Eu vou repetir. O fato de algumas coisas estarem descritas na Bíblia não significa que elas são prescritas. Não significa que Deus está aprovando, que Deus está dizendo, você também pode. Pelo contrário, está registrado para que a gente veja. Rapaz, eles fizeram isso, olha a consequência que eles tiveram. Eu não quero ter esses problemas, não. E meu irmão, vamos ser sinceros. O casamento requer um esforço. A gente, como a gente acabou de ler, a gente tem que cuidar de agradar o outro. Porque fazendo isso a gente está agradando a Deus. Irmãos, agradar uma mulher dá trabalho. Agradar um homem dá trabalho. Quanto mais de um. Aí Deus enche Salomão de sabedoria e o burro leso, em vez de usar toda essa sabedoria para agradar uma mulher, aí ele tenta ter mais de uma, porque tinha muita sabedoria. Vai ver o final da vida dele. Do que adianta um prazer momentâneo para um final terrível, para consequências terríveis, abrindo não só uma brecha, mas uma porta inteira para o diabo fazer a festa na tua vida. Então o casamento ele é heterossexual, o casamento ele é monogâmico, amém?
E o casamento, ele é permanente. Jesus disse: o que Deus ajuntou, não separe. Depois, o próprio Jesus vai falar aqui, como citando também Moisés, de algumas condições em que o próprio Deus libera o final do casamento. Mas o fato de Deus ter algumas condições pelas quais ele libera o final do casamento, que é o repúdio, que é a traição, não significa que Deus aprova o final do casamento. Deus libera por misericórdia a quem sofreu aquilo. Mas o julgamento vem para quem fez aquilo. Amém, irmãos? Em Malaquias, capítulo 2, queria que você abrisse lá. Versículo 13 diz assim: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança, diga aliança, entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? Olha que coisa. E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Então, por que o Senhor estabeleceu o casamento, tornando os dois um? Porque Deus queria essa multiplicação, amém? Mas também queria que esse casamento fosse uma imagem para o mundo. É isso que se cumpre em Cristo no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ele diz que Jesus e a igreja é uma figura do casamento. Nós somos como igreja, como a noiva de Cristo. E aí ele diz, olha, Jesus não somente veio restaurar a nossa vida, a nossa salvação, mas Jesus também veio restaurar a condição pela qual nós podemos viver como na origem. E uma das coisas que o homem tem que viver como na origem é o casamento. E aí por isso ele diz, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Jesus veio dizer, mostrar como é que se pode viver bem no casamento. Amando a esposa como ele amou a igreja. A esposa se submetendo ao marido como se a igreja se submete a Cristo. Amém, irmãos? E ele continua. Você já parou para perceber que isso também é mais uma prova da honra que Deus dá ao casamento? Porque ele usa o casamento como uma figura profética do que ele mesmo fez com a igreja. Quando ele voltar para nos buscar, irmãos, vamos ter a celebração do casamento, das bodas do Cordeiro. Deus escolhe o casamento para exemplificar o ápice da redenção do homem. Olha que honra Deus dá ao casamento. Olha como Deus valoriza o casamento. Amém? Verso 16. Perdão, final do verso 15. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Isso porque ele está falando para os homens, mas serve para as mulheres também. Não seja infiel ao homem da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel, quando diz mocidade aqui, não está falando de alguém que você se relacionou quando era jovem, não tem a ver com a idade. Mocidade aqui tem a ver com também a virgindade, que é para ser perdida no casamento. Amém, irmãos? Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Não é interessante isso? Porque por mais que Deus aprove
o repúdio para o fim do casamento, ele odeia aquilo. Então ele libera aquilo por misericórdia de quem sofre, mas ele odeia quem causou. O fato de alguém ter causado. Porque o casamento, na visão de Deus, ele é permanente. Indissolúvel. Casamento não é descartável. Estou com esse copo lindo aqui, não sei se é vidro ou cristal, mas é diferente se eu tivesse aqui com um copo descartável. Eu estou bebendo, estou sujando, o que é que vai acontecer depois? Vão jogar fora? Não. Vão lavar, limpar. Né? O descartável não. Casamento não é descartável. Permanente, é valioso. Esse objeto aqui demonstra isso. 15 anos. Está precisando de uma manutenção. Mas não é porque ela está arranhada que eu vou jogar fora. Por quê? É valiosa. Ouro. Tem valor. Casamento tem valor, irmãos. E a honra que você dá ao casamento é justamente não jogar fora, mas fazer a manutenção de vida. Amém? É limpar, proteger, cuidar, ter cuidado aqui. Amém? Amém, irmãos? Permanente. Eu me lembro, pastor, no meu treinamento ministerial, depois que fui licenciado, em 2012, o pastor João, ele me deixou, ele permitiu assistir a alguns aconselhamentos que ele fazia. O pastor João Roberto foi quem me levantou ao ministério, tive a honra de auxiliá-lo por 8 anos, lá na igreja de Campina Grande. E um desses aconselhamentos que ele me permitiu assistir era de um casal que estava em crise, estava mal. E ele conversou com ele, disse: o pastor Pereira está em treinamento, ele vai só assistir, pode confiar neles. Pode ser, liberaram. E lá a instrução era: só assista. Sofazinho, eles lá conversando e eu assistindo de longe. Estagiário, né? E, irmãos, começou, o cara, a mulher e o cara e a mulher e o cara tá. E eu pensando, como é que o pastor vai se sair dessa? Aí começou, e a coisa foi ficando mais acalorada, e já foi botando o dedo no outro, e um ficou em pé. E o pastor, calma. E eu, pelo amor de Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Eles falaram. E o pastor fazia assim, na aliança dele. E eles falando. E quando não tinha mal o que falar um para o outro, ou dizer, né, sobre o outro, o pastor tirou a aliança dele, porque a minha é difícil de sair. É difícil. Engordei nesses 15 anos. Mas vamos lá. O pastor tirou a aliança dele, bem mais fácil que eu estou tirando a minha. E olhou para aquele casal e fez assim: vocês sabem o que é isso? Um olhou para o outro. Aí disse: a aliança. O pastor disse: muito bem. Vocês sabem o que é o objeto. Mas o que significa essa palavra aliança, nenhum dos dois aí sabe. Aí ele começou, irmãos, falou 5 minutos, mas como dizia vovó, falou pouco, mas falou bonito. O que representa a aliança para Deus. O que nós acabamos de ler aqui. E ele falou para aquele casal: se vocês soubessem o que significa aliança, a palavra divórcio não saía com tanta facilidade da boca de vocês. Não era nenhuma hipótese. E quando você entende a honra que Deus dá a uma aliança, você vai dar a devida honra também. Quando você entende que casamento é uma aliança, isso aqui só simboliza.
Mas aliança para Deus, compromisso, contrato para Deus, um contrato de sangue, assim como o contrato de redenção de Jesus com a igreja, um preço de sangue. É por isso que a relação sexual sela o casamento. Uma aliança de sangue. E o valor que Deus dá a isso, ao longo de toda a Bíblia. Todas as alianças que o próprio Deus fez, foi com sangue. Foi com a sua palavra, dita publicamente, registrada, e sangue envolvido. E Deus não quebra a aliança. E se Deus não quebra, eu como filho de Deus não posso querer quebrar. Amém, irmãos? É por isso que casamento também é diferente de união estável. Porque união estável não é permanente. E nem significa que é feita publicamente. Se você está em união estável, você não está casado. Você precisa casar. Amém, irmãos? É diferente. Não substitui a aliança pública, espiritual e sacrificial que caracteriza o casamento bíblico, diante dos homens e diante de Deus. O Novo Testamento também, Paulo traz, porque nós agora estamos em uma nova aliança com Deus, Paulo traz um entendimento além para o casamento. Eu queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios. Capítulo 6. Aleluia. Eu não sei se era a pregação que você queria ouvir, mas possa ser que seja a pregação que você precisava ouvir. Para alguns, remédio, para outros, vacina. Mesmo que você não esteja casado, o casamento é digno de honra entre todos. Entre os que estão casados, e entre os que já não estão mais, e entre os que ainda não estão. Tem que honrar o casamento. Não é porque a tua experiência não deu certo que casamento não é bom. Porque o problema não está no casamento. Está em quem estava no casamento e não cumpriu os princípios requeridos para ele. Porque se cumprir os princípios, vai desfrutar dos benefícios. Segunda Coríntios capítulo 6. Espera aí que eu acho que eu anotei a referência errada. É isso mesmo, 2 Coríntios 6,14. Eu estava vendo em 1 Coríntios, aí fica difícil, né, irmão? 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele mesmo disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor,
não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então Paulo, ele falando aqui, não especificamente do casamento, mas sobre a nossa vida, ele diz, não se põe em sociedade, não se põe em aliança, em compromisso, em contrato com o incrédulo. Se você está numa nova aliança, você não pode estar, em sociedade com o incrédulo. Agora, irmãos, claro, eu sei que existem casos de pessoas que já estão. E essa é uma mensagem para os solteiros. Não se põe em julgo desigual. Sansão fez isso. Se deu mal. Eu quero dizer para os jovens que estão aqui, cuidado com as Dalilas. Como dizia minha avó, é melhor só do que mal acompanhado. Agora você pode dizer, mas pastor, eu já estou num casamento julgo desigual. Eu me converti depois, ou eu casei sem esse conhecimento. O que é que eu faço? O casamento está acima disso. Lá em 1 Coríntios 7, o primeiro texto que nós lemos, no verso 39, Paulo, ele frisa bem que esse mesmo princípio do julgo desigual se aplica ao casamento. Quando ele diz, se você está livre para casar, case com quem quiser, contanto que seja alguém no Senhor. Então, isso se aplica ao casamento. Não se põe em julgo desigual. Essa palavra julgo desigual diz respeito aos bois que juntos carregavam aquele jugo. E se um boi era mais forte do que o outro, ele ficava sobrecarregado. E se os bois quisessem ir em diferentes oposições, não ia para canto nenhum. É por isso que Amós fala, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Se não tem o mesmo propósito, irmãos, não casa. Que não vai andar. Ou vai te sobrecarregar. Agora, pastor, eu já estou casado. No mesmo texto lá de 1 Coríntios 7, Paulo diz, se está casado, não separe. Mas ele diz que nós podemos santificar um ao outro. Em 1 Pedro capítulo 3, Pedro diz que o cônjuge crente pode ganhar o seu cônjuge não crente sem palavra alguma. Você não precisa nem pregar para ele, você só precisa viver. Viva a palavra, viva o amor de Deus, você vai ganhá-lo. E esse tem que ser o seu propósito agora. Orando, declarando e vivendo. Não se deixando vencer pelo mal, mas vencendo o mal com o bem. E aí você vai trazer ele para o mesmo jugo. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Aleluia. E como casal, irmãos, nós não podemos nos colocar em jugo desigual. Como você casado com outro pode estar em jugo desigual? Eu não falo agora de você se desviar. Eu estou falando de você ter um propósito diferente do outro. Casamento é esse benefício que nos faz ter melhor resultado. E eu quero encerrar lendo com você Eclesiastes capítulo 4. Salomão, cheio da sabedoria de Deus, embora não a aplicou na sua própria vida, como já falamos aqui hoje à noite, mas ele entendeu isso. Melhor é serem dois do que um. Porque tem melhor paga, melhor resultado. Irmãos, eu não teria alcançado tudo que alcancei na minha vida de objetivos, de propósitos, de conquistas, se eu não tivesse me casado. Foi esse somatório de força que gerou uma multiplicação na minha vida em todas as áreas.
palavra de Deus diz que um coloca 1000 para correr, mais 2, qual seria o natural? Colocar 2000. Mas a palavra de Deus diz, não. Quando são 2, não é uma progressão aritmética, vira uma progressão geométrica. 2 colocam 10.000. Olha a multiplicação que existe. É por isso que é melhor ser 2. Aí ele explica também o porquê que é melhor ser 2. Ele diz, porque se um cair, o outro levanta. Se você estiver sozinho e tropeçar, cair, quem vai te levantar? Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E olha o que ele termina dizendo, o cordão de 3 dobras. Lembra do que Malaquias falou? Deus é testemunha da aliança que você fez. O casamento, ele é de 2, mas ele tem uma terceira dobra, que torna ele ainda mais resistente. Aquele que testemunha, aquele que dá o aval, aquele que criou. Amém, irmãos? Aleluia. Agora, por que é melhor serem 2 do que 1? Ou como é que é melhor ser 2 do que 1? Ele deixa claro, sempre um faz algo pelo outro. Caiu, o outro vai lá e levanta. Um está com frio, o outro vai lá e aquece. Um está sendo atacado, o outro vai lá e protege. E essa é a essência do casamento. Fazer pelo outro. Você não tem que casar para alguém fazer por você. Você casa para você fazer pelo outro. E isso é o que dá sentido à vida de qualquer pessoa. Você nasceu para servir. Você nasceu para fazer alguma coisa. E quando você entende que você tem um propósito, sua vida fica melhor. Casamento funciona quando um serve ao outro. E não quando um busca os seus próprios interesses, o egoísmo. Esse é o maior inimigo do casamento. Foi isso que aconteceu com o casamento original. Adão e Eva. Quando desobedeceram as instruções de quem criou, o que aconteceu? Cada um para um lado, cada um cobriu a si mesmo. Egoísmo, buscando os próprios interesses. E esse é um diagnóstico de um casamento que está em uma condição de pecado. Cada um buscando o seu próprio interesse. Cada um buscando o meu. Mas, irmãos, o casamento, na visão de Deus, você troca o meu pelo nosso. E você troca o eu pelo nós. Porque são 2, se são agora 1. Então, o interesse do outro passa a ser o seu interesse. O sonho do outro passa a ser o seu sonho. Se eu pudesse dar um exemplo bíblico, né? De propósitos diferentes, a gente vê lá Davi e Mical. Davi, ele tinha um grande sonho, era o sonho da vida dele. Como rei, trazer de volta a Arca da Aliança. Ele vivia agora em função daquilo, ele estava atrás de realizar aquilo. Era tudo que ele pensava, era a prioridade da vida dele. E quando Davi vai executar isso, sua esposa fica em casa. Como é que um dos cônjuges tem algo tão importante em vista e o outro não está junto? Enquanto Davi vinha feliz da vida, que estava realizando o sonho, dançando diante do Senhor, consegui trazer a arca de volta, Mical está vendo da janela. Para que isso? E aí Davi honrado lá fora como rei. Quando entra em casa, a mulher diz, você estava dançando igual um vagabundo. Está escrito, irmão. Ei, no casamento, aquilo que é importante para um, tem que ser importante para o outro.
Irmãos, eu nunca gostei de assistir comédia romântica na minha vida. Desenho, nem tão pouco. Mas depois que eu casei, eu tive que gostar. Porque o que é importante para um, tem que passar a ser importante para o outro. Stephanie virou até flamenguista. Eu vou encerrar com essa história. Talvez você já até me ouviu contando ela. E nem se eu já contei aqui. Mas nós tínhamos alguns meses de casado e fomos para uma viagem. Quando voltamos, a gente foi almoçar com meu avô um dia. E aí eu comecei a contar, a Stephanie estava contando algo da viagem, e eu disse, não, amor, não foi assim não. Foi assim, desse jeito aqui. Ela disse, não foi, marido, foi assim. Stephanie, tenho certeza que não foi assim. Você está enganado, amor, foi desse jeito aqui. Ela, peraí, não foi. Foi desse jeito aqui que eu estou dizendo. Eu disse, Stephanie, não foi. Ela, peraí, meu avô assistindo. Aí, de repente, ele tocou assim no meu braço. Disse, oi, vovô. Aí ele olhou para mim e disse, meu filho, você quer ser feliz ou ter a razão? Eu disse, ser feliz. Ele disse, pronto, ela está certa. É do jeito que ela está dizendo, foi. Muita sabedoria, né, irmão? Ei, daquele dia em diante, eu decidi ser feliz. Ela pode ter a razão, irmãos. Eu vou ser feliz. Porque quando a gente busca o nosso próprio interesse, o nosso direito, é do meu jeito, é do jeito que eu penso, é do jeito que eu quero, tem que ser assim, você não vai ser feliz nunca. Mas quando você semeia honra no outro, prefere o outro em honra, você vai ver as colheitas que você vai ter. E esse é um dos maiores benefícios do casamento, o amadurecimento. Como a palavra de Deus diz, um ferro com outro ferro se afia. O casamento vai te deixar alguém melhor. O casamento vai te aperfeiçoar, vai te amadurecer, vai te fazer abrir mão do teu egoísmo, do teu orgulho. E vai ajudar você a estar melhor qualificado para viver a vontade de Deus e para Deus poder te usar.